Mas Deus tem algo especial essa noite para a tua vida. E Ele vai usar a minha, em nome de Jesus. Amém? Vocês creem? Amém? Bom, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Eunice Vilela, esposa do Vilmar Bento da Silva, aquele servo que está sempre lá atrás dos bastidores, mãe do André Felipe e do Paulo Henrique, estão os dois aí também, e apaixonada pela minha nora, eu falo que é a melhor nora do mundo, a Tainá Vilela. E o Senhor veio falar comigo faz um tempinho já que Ele tem falado algo para eu trazer em especial para a vida de vocês e para a minha também. Só que a gente fica relutando, né? Porque a gente acha que não é para nós, que é para outros fazerem aquilo que Ele tem pedido para mim e para você. E hoje eu quero falar algo bem especial. E tem 2 motivos bem especiais nessa noite. O primeiro, que dia 7 de setembro foi o bicentenário da nossa independência. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? 200 anos de independência do nosso país. A gente fala muitas vezes que nós não temos os mesmos direitos que alguns países têm. Mas nós somos o país mais feliz da face da terra. Porque nós temos liberdade de expressão. Nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Que em alguns lugares não está tendo mais isso. Nós temos esse privilégio. E temos que comemorar mesmo esses 200 anos de independência. São 200 anos de independência de Portugal. Mas como a pastora falou no videozinho, não é independência do Senhor. Continuamos sendo dependentes do Senhor. Amém? E também hoje, faz 21 anos... que houve o ataque às Torres Gêmeas. Lembram disso? Claro que sim, né? Eu queria passar para vocês 2 videozinhos. Queria que vocês prestassem bastante atenção antes de eu começar a ministração em si. 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Um quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória. Ilha de Manhattan, Nova York. Entre os milhares de arranha-céus da cidade, 2 eram especiais. As Torres Gêmeas do World Trade Center. A Torre Norte, ou Torre 1, inaugurada em dezembro de 1972, tinha 417 metros de altura. A Torre Sul, ou 2, foi finalizada em 73. Na época, elas eram as construções mais altas do planeta e simbolizavam a soberania americana no cenário político e econômico global. O recorde foi ultrapassado no mesmo ano pela Willis ou Sears Tower, de Chicago. Mas construções mais altas não se tornavam mais emblemáticas que as Torres Gêmeas. O símbolo americano só ruiria 3 décadas depois, com o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Depois dos ataques,
a ausência se tornou um sentimento constante na cidade. E os responsáveis pela reconstrução do local decidiram que manteriam essa ideia no projeto. O Memorial do 11 de setembro, inaugurado neste mês, preza pela reflexão sobre esta ausência. 2 piscinas com cascata jorrando água no exato lugar das torres. Os nomes das vítimas nos parapeitos de bronze. E um jardim ao redor do local, minimalista e respeitoso. Faz sentido. Mesmo que novas torres fossem erguidas, a tragédia não seria esquecida. E vocês vão entender daqui um pouquinho por que eu estou passando esses 2 vídeos. O tema dessa noite é a igreja, lugar de reconstrução. É aqui que Deus reconstrói. É aqui que Deus constrói o novo. Ali no videozinho, no segundo vídeo, nós vimos que não foram reconstruídas torres no lugar. No lugar das torres foram feitos memoriais, né, para lembrar. Nós não conseguimos esquecer isso. Nós que somos brasileiros, estamos tão longe de lá, não sei quantos quilômetros, mas estamos bem longe dos Estados Unidos. Mas para nós vem na memória toda vez que a gente lembra do dia 11 de setembro de 2001. Então, assim, fica na nossa memória. E a gente vai entender daqui um pouquinho por que o inimigo atentou contra algo tão espetacular. Ok? Como eu falei para vocês, o tema de hoje é a igreja, lugar de reconstrução. E nós não podemos, nem somos capazes de reconstruir sozinhos. Mas quando nós cremos no mestre das obras, qual que é o mestre da obra na tua vida? Jesus. Quando nós cremos no nosso mestre de obras, com certeza, nós conseguimos reconstruir. Muitas vezes Deus faz novo alguma coisa que foi destruída pelo inimigo. Porque do jeito que estava, não dava para continuar. Eu vi alguns videozinhos, eu pesquisei algumas coisas em relação às Torres Gêmeas. E era um memorial de exibição, né? Tipo assim, de poder dos Estados Unidos. E foi atacado bem lá. Então, muitas vezes, nós nos tornamos também esse alvo de inveja do inimigo. E o inimigo, ele é astuto. A palavra de Deus nos ensina que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. A intenção dele é destruir a minha e a sua vida. Eu vou falar parte do meu testemunho para vocês, porque se eu fosse falar ele por completo, eu acho que nós teríamos que ter mais ou menos um seminário sem exagero. E até porque ele fala bastante sobre perdão e cura. Mas eu quero falar algo do que Deus reconstruiu na minha vida. E foi através da igreja. Foi através de pessoas dessa casa. E foi através daquela pessoa que está lá no fundo, que é meu esposo, que a minha vida foi reconstruída. A minha visão sobre família foi reconstruída. Eu nasci num lar cristão. Meus pais eram servos do Senhor. Meu pai pastoreava uma pequena igreja em Campos Novos. E minha mãe era dirigente de um círculo de oração. Então, meus pais eram servos tementes ao Senhor. Eles estavam no alvo. Eles estavam em evidência. Mas o pequeno problema era que tinha uma brecha ali. Minha mãe, apesar de ser dirigente de um círculo de oração, responsável pelas mulheres da oração daquela igreja, que aqui na nossa é a Vanessa Celante, a intercessão, né? É a Vanessa Celante. Ela tinha brechas. E conversando com a minha irmã, para ver se eu não ia falar nada do que eu não deveria falar, nem para expor nada, principalmente meu pai, que provavelmente ele vai ouvir a ministração dessa noite. Eu pedi alguns dados para ela que na minha cabeça pareciam estranhos, mas o que ela me falou era pior. Então, assim, a minha mãe, quando nós tínhamos 8 anos, eu tinha 8 anos, minha irmã mais velha tinha 15, minha irmãzinha mais nova tinha 8 meses, mas ela deixou 6 filhos, nós éramos em 8, um já tinha falecido. Ela deixou 6 filhos para trás e levou minha irmãzinha, de 7 meses. Deixou minha irmã com 15, a mais velha, e meu irmãozinho mais novo com 4. Ficamos em 6 com o meu pai. E foi o tempo mais difícil da nossa vida. Ela foi embora, foi viver a vida dela, foi fazer o que ela queria. E a partir de então, nós passamos a viver um lar de destruição. Meu pai, ele não suportou tudo que estava acontecendo com ele. Porque, literalmente, meu pai era um homem apaixonado pela minha mãe. Eu tenho certeza disso. Mesmo depois de ele casado novamente, ainda ele comentava essas coisas, entristecia bastante o coração da minha madrasta, que era louca por ele. Ela reconstruiu a nossa família através da oração dos dois, eu creio.
Mas quando meus pais se separaram, a minha mãe falou bem assim, quando a minha mãe foi embora, ela foi embora, meu pai não sabia, ninguém sabia. Ela falou para mim que ela ia para cá, ia embora de casa, e que era para eu, se eu sujasse alguma roupa, era para eu lavar. Imagina, eu com 8 anos, não sabia lavar nada. Mas ela falou, lava sua roupa e coloca secar, porque um dia vem te buscar. Ela nunca veio. Então essa esperança dela vir me buscar se tornou em raiva. Eu tinha raiva da minha mãe. Eu tinha ódio mortal dela. E mais para frente, ela voltou para casa para trazer meu pai para Foz do Iguaçu. É uma longa história, não dá para contar para vocês. Não dá tempo, né? Mas o que eu quero falar é que quando ela saiu, meu pai foi desestruturado. Ele foi destruído. Isso aí. O inimigo lançou um homem-bomba invisível na vida do meu pai, que destruiu ele. Destruiu o ministério dele. Ele ficou por 22 anos sentado no último banco da igreja, da denominação que ele frequentava agora, porque ele perdeu o ministério, ele foi destituído do ministério dele. E nesse tempo todo ele ficou sentadinho lá, porque ele não podia fazer nada. Só que ele dobrava o joelho à noite para orar, e ele passava a noite chorando. Ele orava e chorava, e ele não suportava. Aí um dia deu um ataque nele, ataque que se fala, né? E ele morreu. Literalmente ele morreu. Ele caiu morto. E aí a minha irmã subiu em cima dele, começou a orar, e nós todos acordamos assustados. E começamos a clamar por misericórdia. O Senhor devolveu a vida a ele. Porque não era o tempo dele ir embora ainda. Ele precisava, através da vida dele, também reconstruir as nossas vidas. E mais tarde meu pai se casou. E viveu 38 anos com a minha madrasta. Ela faleceu em 2020 de Covid. Mais um tempo ele deu uma baqueada. Eu lembro que eu cheguei um dia na casa dele e minhas irmãs falaram assim, Nice, o pai quer morrer. Ele decidiu que ele vai se encontrar com a dona Nice. A minha madrasta é minha xará. E eu cheguei e falei para ele assim, pai, o senhor é um pastor. Pelo menos eu entendo que o senhor conhece a palavra, não é? A palavra fala que o senhor vai se encontrar com a dona Nice se o senhor morrer agora. Eu falei, o senhor está sendo covarde com a gente. O senhor não está tendo misericórdia das nossas vidas. Porque se o senhor for embora, agora você vai se encontrar com a dona Nice porcaria nenhuma. Nós vamos ficar aqui sofrendo, sem o Senhor e sem ela. Só que o senhor não vai se encontrar com ela. Ele não entendeu na hora. Aí eu falei para ele, quando nós morremos, nós descansamos com o Senhor. O Senhor vai ressuscitar no dia que todos nós formos ressuscitados. O dia que o Senhor voltar. O Senhor vai voltar. A gente tem o dia marcado? Não, não tem. Daí ele ficava me olhando assim com aquela carinha de assustado, porque eu estava dando uma bronca nele. E eu falei para ele, o Senhor vai se reconstruir, se renovar as suas forças e vai cuidar da sua família, que o Senhor tem muita vida pela frente ainda. O teu propósito aqui na terra não acabou. Então trate de parar de falar que você quer morrer. E as minhas irmãs até perguntaram para mim, o que você falou para o pai, Nice? Eu falei, só falei a verdade. Porque uma pessoa conhecedora da verdade não pode ficar de bobeira. Porque aí o inimigo acha as brechas para destruir. E a partir de então ele se fortaleceu. Hoje ele fica dando pulinho quando ele vai no médico, com medo dos médicos deixarem ele internado, né? Agora ele quer mostrar que ele está vivo e com muita vida. Mas é uma forma, ele tem 89 anos, em janeiro agora ele faz 90. É uma forma de ele entender que o propósito que o Senhor tem para ele aqui na terra ainda não acabou. Tem muitas vidas e muitas pessoas que ainda ele precisa construir. A destruição na vida dele naquela época foi bem louca, né? E essa reconstrução só veio 22 anos depois, porque a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu em 1988. 98. E ele pôde, então, voltar ao ministério. Só que daí ele já estava mais velhinho, né? Foi pouco tempo também que foi restituído, porque daí volta tudo de novo, né? Lá o porteiro, daí vai ser presbítero, se não me engano, diácono, e vai subindo de nível até chegar a voltar a pastorear, a ser pastor, né? Nessa denominação que o meu pai frequentava. Mas assim, que eu quero falar tudo isso com vocês, que o inimigo, ele tem essa intenção de fazer a destruição nas nossas vidas. E para ela ser reconstruída, nós precisamos de pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos dos nossos discipuladores, dos nossos líderes, dos nossos pastores, para que as nossas vidas sejam reconstruídas. Nós precisamos da nossa família. E a nossa família espiritual está aqui.
Mas a nossa família biológica também tem um papel muito importante. Quando o inimigo destruiu a vida do meu pai, ele destruiu uma família toda. E até hoje tem consequências disso. A gente fala que a nossa família toda serve ao Senhor, mas nós temos algumas pessoas que estão envolvidas com coisas que desagradam o coração do Senhor. Porque eles desacreditaram de que o nosso Deus pode tudo. Eles desacreditaram disso. E a situação de reconstruir depende de alguns passos bem importantes. E eu queria ler para vocês algo bem lindo. É todo o livro de Neemias, tá, gente? Tem 13 capítulos. Vamos ler todo Neemias? Não, né? Vamos nada nessa aula. A gente vai dormir aqui se ler todos os Neemias. Mas assim, eu vou pegar alguns versículos chaves para a gente estar trabalhando sobre algumas coisas que eu anotei aqui, de como que nós podemos reconstruir a nossa vida através do mestre de obras, que é o Senhor Jesus. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Neemias 2, 17 e 20. Vamos lá. Então eles disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação de humilhação. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstruir. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. 19. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Quando eu tinha preparado já a palavra em Ezequiel, sobre o coração novo que Deus nos dá, e na terça-feira eu lendo para o nego: amor, vou ministrar isso domingo. Mudou tudo. Eu fiquei até de madrugada fazendo uma outra ministração, e aí Deus me levou a Neemias. E nesses versículos que eu vou ler com vocês, eu tirei algumas lições bem importantes. A primeira delas está lá em Neemias 1, 2 e 3. Queria que colocasse esses dois para mim, porque eu não tenho anotado aqui. Neemias 1, versículo 2 e 3. Os outros estão tudo em sequência, daí é fácil de achar. Está demorando? Então eu vou ler aqui. Está lá? Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A primeira coisa que eu aprendi aqui, que nós precisamos para reconstruir, é termos misericórdia uns dos outros. Muitas vezes nós vemos nossos irmãos sofrendo, com dificuldades terríveis, e nós não temos misericórdia deles. Quando eu falei um pouquinho do testemunho da vida do meu pai, não foi exatamente da minha, as pessoas não tiveram misericórdia do meu pai. Mesmo. Não foi ele que saiu de casa, não foi ele que foi o adúltero, mas ele foi excluído, essa é a palavra, né? Ele foi excluído da denominação que ele estava. Ele não podia mais fazer parte daquela igreja. Nós precisamos ter misericórdia uns dos outros. Quem conhece toda a história de Neemias sabe que ele era um copeiro. Ele não era o chefe ou o governador. Ele não era. Ele era simplesmente o copeiro do rei. Mas quando ele soube notícia do povo dele, dos judeus, ele sentiu: poxa vida, eles estão sofrendo. Eu estou aqui, mas o meu povo está sofrendo. Ele teve misericórdia deles.
A outra coisa que eu coloquei aqui, que é bem lindo mesmo, é que o nosso mestre precisa ser o Senhor. Se nós não pedirmos o socorro e a misericórdia do Senhor, se nós não pedirmos para Ele nos ajudar a reconstruir, nós nunca reconstruímos nada. Nem relacionamento de casamento, nem relacionamento pai e filhos. O meu relacionamento com a minha mãe foi restaurado, eu acho que uns 22 anos também depois. Foi muito tempo para a gente voltar a ter um relacionamento. Tanto que ela falava que ela não gostava de mim. Mas no dia do velório dela, todo mundo falava, você é a Nicinha? A sua mãe falava que você era a única pessoa que ela podia contar. É esse o nego? Ela falava que era o melhor genro que ela tinha. Mas para mim e para o nego, ela nunca falava isso. Para mim, ela falava que eu era a rainha da cocada preta, que eu era não sei o quê, que eu era metida, que eu era isso e aquilo. E o nego que, não sei, nem lembro o que ela falava dele. Porque não interessa mais, né? Passou. Mas para os outros, ela falava só coisas boas. É muito incrível quando a gente fica se apegando a essas coisas. A gente passou 22 anos com um relacionamento horrível mesmo. E ele foi ser reconstruído porque nós encontramos uma família espiritual, nós encontramos uma igreja que começou a cuidar da gente. Eu já era casada. Quando eu falei que, eu não falei aqui no meu testemunho, mas eu tinha anotado, que para mim família, a visão de família foi destruída e foi destituída da minha cabecinha quando a minha mãe foi embora. Porque aparentemente eles viviam bem, não é? O pai pastoreando igrejas, a minha mãe cuidando do círculo de oração. Meu Deus, isso que eu quero. Mas a partir do momento que aconteceu isso, destruiu a minha família, a ideia de família não existiu mais para mim. Eu queria realmente ter um filho, mas não de um casamento. Eu queria ter um filho, ele deveria se chamar André, em homenagem ao meu pai. Mas não porque eu queria ter um marido, e eu sei lá mais o que, né? Para você ter uma família, precisa ter um marido, pelo menos. Mas não é isso que eu queria. Eu queria simplesmente ter um filho. E teria que ser homem. Tanto que, no dia que meu filho nasceu, eu não quis saber, não fiz ecografia, nada. E o dia que o André nasceu, o médico perguntou assim para mim, você queria uma menininha, né, mamãe? Eu falei, não, eu não queria uma menina. Aí ele me olhou assustado, sabe? Eu falei, vai recusar a criança aí, né? Ele falou, não, mãe, você tem um filho, é um menino mesmo. E aí isso trouxe um alívio para mim, mas com certeza para o coração dele também, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que Deus, Ele vai usar pessoas para nos ajudar a reconstruir nossas vidas. E depende muito de mim e de você aceitarmos isso. Porque às vezes a gente não quer aceitar ajuda. A igreja às vezes está oferecendo ajuda para a gente não quer. E a gente fica falando lá fora que não é ajudado. Isso que eu acho mais incrível ainda, né? A gente fica falando, a igreja não me ajuda, a igreja não vê o que eu estou passando. Isso é o inimigo que coloca na sua vida. Porque quando você quer ajuda, você precisa buscar. E essa igreja, ela não é falha nisso. Meu pai falava, né? Agora ele parou de falar isso. Mas ele falava bem assim, que se ele tivesse sido presente, se ele tivesse vivido a vida dele dentro de uma igreja como a minha, ele falava bem assim, como a sua, minha filha, quem sabe eu estava com a cabeça oca até hoje. Ele chamava minha mãe de cabeça oca até hoje. Porque ele sabia que ele precisava de ajuda e ele não teve. Pelo contrário, né? Ele foi desprezado da pessoa, do homem que ele era, do grande servo que ele era. No versículo Neemias 1:9 fala assim, eu tenho anotado aqui. Mas se voltarem para mim e obedecer os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os tirarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O que você precisa? Centrar a sua vida no Senhor. Você precisa acreditar que Ele é o reconstrutor da sua vida. Ele, se você colocar os seus joelhos, dobrar os seus joelhos no chão, se você orar e clamar pelo Senhor, Ele vai te ouvir. Ele ouve você. A oração de um justo vale muito seus efeitos. A terceira coisa, eu já falei várias vezes, é que nós precisamos de pessoas, precisamos de outras pessoas. Para reconstruir pessoas, precisamos de outras pessoas. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, vocês precisam dos nossos pastores, vocês precisam dos líderes de vocês.
Vocês precisam dos pais, dos irmãos, dos filhos. Algumas vezes o André, o Paulinho me dá umas chacoalhadas terríveis. Ontem a Carla me deu uma chacoalhada terrível na célula, depois que terminou a célula. Nós precisamos um dos outros. Nossos discípulos, eles não podem, não vou falar para a minha discipuladora o que ela não está fazendo correto. Tem que falar sim. É assim que nós nos transformamos, é assim que nós mudamos. É assim que nós aceitamos as mudanças nas nossas vidas. Desde que tenhamos um coração ensinável. Desde que queiramos que as pessoas nos ajudem. No versículo 2, 17 e 18, fala assim: então eles lhe disse, vocês estão vendo a situação terrível que estamos em Jerusalém? Está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais na situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Então é necessário nós pedirmos ajuda para as pessoas. Neemias foi pedir ajuda. Ele não fala, eu vou reconstruir o muro sozinho, eu sou o super-homem. Nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos de uma família, nós precisamos de uma igreja, a igreja espiritual. Nós precisamos, sim, com certeza, uma família espiritual e uma família biológica. Eu e você precisamos. A quarta coisa, precisamos de ousadia. Neemias, eu não anotei aqui, mas eu vou ler, tá? Anotei sim. Neemias 2, 5 a 8. Neemias vai até o rei. Ele foi ousado. Como eu falei para vocês, ele era somente um copeiro. Ele era um copeiro de confiança. Porque naquela época, o rei tinha medo de ser envenenado. O rei tinha toda a precaução por causa dos ataques, né? Viviam em guerra. Mas o Neemias era o copeiro de confiança. Então, se ele estivesse ali, ele com certeza daria segurança ao rei. E veja o que aconteceu. Então, ele respondia ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde estão enterrados meus pais, estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda a floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas da porta da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O cara foi tão ousado, acho que faltou um pouquinho, não sei nem o que falar, né? Mas ele não teve vergonha do rei, eu ia falar que falta um pouco de vergonha, né? Ele não teve vergonha do rei. Ele foi lá e falou, olha, eu quero reconstruir o muro e preciso ir. E ainda pediu cartas para que ele conseguisse coisas dos outros reis. Ele queria ajuda. Além dele pedir para sair, se ausentar do trabalho dele, não fala o tempo que ele ficou ausente aqui, mas o rei pede. Além dele pedir para se ausentar do trabalho, ele pede também cartas para que ele leve, para que consiga liberação para chegar até Jerusalém, que ninguém o impeça no caminho. Nós, para reconstruir as nossas vidas, para reconstruir aquilo que está destruído, nós precisamos de ter ousadia. Ousadia e coragem. Eu preciso ter ousadia e coragem. Quantas vezes eu me senti assim, falei, poxa vida, eu não vou ter coragem de fazer isso. E aí eu pedi o socorro do Senhor, eu ia lá no mestre das obras, né, o mestre da obra, falava para ele, Deus, eu preciso disso. Eu preciso dessa ousadia, eu preciso dessa coragem, me dá, Senhor. E o Senhor sempre me atendeu. Não é para gavar o toco, mas até agora não teve nenhum concurso que eu participei que eu não passei. E não sou uma pessoa, você é um gênio. Eu não sou, não. Sou bem fraquinha, às vezes, fico até com vergonha de mim. Mas eu peço a coragem e a ousadia do Senhor e vou atrás. Eu não tenho medo. Nós não podemos ter medo quando nós sabemos quem está cuidando de nós.
Tem alguém cuidando de você. Tem alguém zelando pela sua vida. Ele só quer que você dê liberdade. Ele não é que nem o inimigo das nossas almas, que entra na nossa vida e faz o estrago que faz sem permissão nossa. Ele espera a nossa permissão. Apocalipse 20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Ele está esperando que você abra essa porta que ele está batendo e deixe ele entrar para fazer essa diferença. Enquanto você ficar esperando que as coisas aconteçam na sua vida sem você pedir ao Senhor, ir atrás, ter ousadia e coragem, assim como fez Neemias, você vai ficar esperando. E o tempo vai passar, você fala: poxa vida, o que eu fiz na minha vida? Eu não fiz nada porque eu não tive ousadia. Por que eu não fui atrás de reconstruir o meu relacionamento? Porque eu não tive coragem? Porque eu não tive ousadia? Porque eu pensei que ia receber um baita de um não? E aí, se receber? Um não você já tem, né? Então, assim, é uma necessidade que eu e você, como servos do Senhor, como cristãos, precisamos ter. Nós precisamos ser pessoas ousadas no Senhor. Ousadas no Senhor. A outra coisa que é bem difícil, mas que é muito real, que teremos inimigos para nos desencorajar ou impedir. Desencorajar ou impedir. No capítulo 4, versículo 1 e 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha isso. O que acontece aqui? Os inimigos de Neemias começaram a atacar. Os inimigos dos Estados Unidos atacaram as Torres Gêmeas. Muitas pessoas morreram. Acho que mais de 3.000 pessoas morreram. Tem gente ferida, tem gente não só ferida na alma, mas do corpo mesmo dilacerado por causa desse ataque. Quando o inimigo se levanta contra nós, é o momento de nós falarmos: Deus, eu preciso do teu socorro. O inimigo está se levantando contra a minha vida. Por que o inimigo luta tanto conosco, comigo e com você? Vocês já pararam para pensar? Porque nós estamos fazendo a diferença. Se nós estivéssemos em cima do muro, ou do lado do muro dele, do lado dele, do muro, ele não faria nada conosco. Ele ficaria bem tranquilo. Nós temos lutas porque nós somos alvos de ataque, porque o inimigo sabe de que lado nós estamos. Ele não vai atacar, ele não vai fazer nada para quem já é dele. Ele não vai lutar para quem já é dele. Ele vai lutar para aqueles que ele não tem ainda, que somos nós. Sou eu e você. Amém? Continuando aqui. Quando Sambalate e Tobias souberam disso, eles começaram com provocações, gente. Olha que absurdo. Vocês vão conseguir? Será que vocês vão conseguir? Tipo assim, não dou nada, você não vai conseguir. E às vezes acontece isso comigo e com você. As pessoas falam: você não vai conseguir nada. Quem é você? Às vezes não falam claramente, né? Mas com as atitudes. Não acreditam na gente. Mas tem alguém que acredita em nós, e é o nosso Deus. O nosso Deus acredita em mim e em você. Ele acredita em nós. Amém? A outra coisa que eu coloquei aqui é estar atentos às ciladas do inimigo. Em Neemias 6, 2, 3. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Mais para frente vocês vão ler. Eles mandam mais 4 mensagens. E Neemias não vai. Porque ele sabia que eram ciladas que o inimigo estava tentando contra eles. O inimigo, quando vê a gente fazendo a diferença, ele começa com as ciladas. Quando o inimigo vê você fazendo a diferença na casa do Senhor, na sua família, quantas pessoas você já ganhou para o Senhor?
Quantas pessoas já falou de Jesus para elas e elas foram transformadas, as vidas delas foram reconstruídas porque você foi usado para isso. Às vezes eu paro e fico pensando, Deus, dá-me mais essa ousadia para que mais vidas sejam ganhas, sejam alcançadas através da minha vida. Que todos esses lados que o inimigo vem tentar contra mim, porque está vendo eu fazer a diferença, que seja destruída. Que no lugar dessas armadilhas do inimigo, venha a tua graça sobre a minha vida. E as pessoas olham, poxa vida, que legal que é essa mulher, que legal que é essa professora, essa prof, ou essa tia, sei lá, ou essa aposentada agora. Que legal que é essa pessoa, eu quero ser como ela. Não atender e aceitar esse lado do inimigo, porque ele vai vir. Ele vem de todos os lados. Ele não vai descansar, ele não vai sossegar enquanto ele não destruir a sua vida. Só que você não vai permitir, porque você tem um mestre das obras sobre a sua vida. É Deus o reconstrutor da sua vida. Foi Deus que construiu você. Foi Deus que reconstruiu a sua situação, que muitas vezes estava bem caída, bem difícil. Semana passada, o Saulo falou um pouquinho sobre o casamento dele. Deus reconstruiu o casamento do Saulo e da Cris. Olha hoje o casal maravilhoso que eles são. Deus reconstruiu vários casamentos aqui, né? Cássio. Deus reconstruiu vários casamentos de pessoas que andavam comigo. Deus reconstruiu porque a ideia do Senhor, o propósito do Senhor, que é família, Ele não quer que seja destruído. E o inimigo quer. Ele quer que a ideia de família seja um fracasso. Mas nós não vamos permitir. Amém? A família, ela nunca vai morrer, porque esse é o projeto de Deus para nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos famílias, que nós tenhamos filhos, e que sejam filhos frutíferos, que deem outros filhos. E não estou falando só filhos biológicos, não. Estou falando filhos espirituais. Deus precisa que eu e você façamos a diferença. Enquanto nós estivermos derrotados, destruídos, com as ciladas do inimigo, com os ataques do inimigo, nós simplesmente não vamos crescer. Nós simplesmente vamos ficar parados. E tem um ditado que é real: a água parada dá o quê? O que a água parada dá, galera? Limo. Você quer limo sobre a sua vida? Não. Você quer que da sua vida corra águas limpas. Que essas águas ajudem a limpar outras vidas. É essa água que precisa ter na sua vida. A água do Espírito Santo. É essa água que precisa estar brotando de você. Amém? E a última coisa, dar valor devido a quem nos dá a vitória. Quem me dá a vitória é o Senhor Jesus. Quem dá a vitória para você é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus. Em Neemias 6,16, fala assim: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus, com a ajuda de nosso Deus. Essa obra foi executada com a ajuda de nosso Deus. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que aconteceu na sua vida, as reconstruções dos nossos ataques, os ataques que nós tivemos do inimigo, e nós somos vitoriosos, foi com a ajuda do nosso Deus. Foi através dele. Ele usou pessoas, como eu falei, mas foi através dele. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, que eu não tinha ideia de que eu queria ter. E Deus só me fez mudar de ideia, de família, quando eu conheci o Nego. Porque não que ele tivesse a família que eu sonhava. Não era a família que eu sonhava. Eu queria uma família diferente. Eu sonhava grande, mas um grande errôneo. Mas quem ia transformar a minha vida, quem ia restaurar a minha vida, quem ia me dar a ideia de que eu podia ser mãe, sim, não só de um homem, mas de dois varões, quem me fez essa mudança, qual a pessoa que me ajudou a fazer isso, foi o Nego. E olha que ele tinha pavor de crente, né? Né, Lê? Minha cunhada está aí, minha sogra está aí. Ele, não sei se era ele que quebrava os discos dos crentes ou da G. O Valtamir, ele tacava pedra nos carros. Isso. Ele tacava pedra nos carros quando a G ia para a igreja. Então, assim, era uma pessoa totalmente contra. Hoje, dá discussão até, porque ele está o tempo inteiro aqui na igreja. Hoje era 13 e pouco, ele colocou o celular despertar. Eu falei, onde você está indo? Para a igreja. Eu falei, amor, mas hoje é domingo, já se ficar comigo. Não, eu estou indo para a igreja que mudou o horário do ensaio. Então, hoje ele está aqui.
E Deus reconstruiu a minha ideia de família, a minha visão de família, porque Ele me deu um sacerdote, Ele me deu uma pessoa certa. Senão eu não sei o que seria de mim hoje. Quem sabe eu estaria aí mãe de um filho mesmo, solteira, fazendo aquilo que o inimigo queria para a minha vida, não o que Deus queria. Eu espero assim que Deus tenha falado com você como Ele falou na minha vida. Deus falou muito comigo e por isso que eu troquei tudo aquilo que eu tinha preparado para ministrar. Porque o Senhor permite que nós ministramos aquilo que está no coração dEle. Amém? Eu queria que você se levantasse, eu quero orar com você. Quem está com família perto, quem está com sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu irmão, chegue perto. Eu sempre falo assim que uma das minhas linguagens de amor, porque eu tenho várias, sou meio egoísta. Uma delas é toque. Então, toque na pessoa que está ao seu lado, fique próxima dela. Essa família que vocês têm, essa família linda, foi Deus que construiu. E você não pode permitir que o inimigo destrua. Você não pode permitir que você seja alvo do ataque do inimigo. O homem bomba invisível não pode tocar na sua vida. Amém? Paizinho querido, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, Senhor. O Senhor tem feito coisas tão grandes em nossas vidas, mas muitas vezes nós não conseguimos ver, Senhor. Muitas vezes nossos olhos ficam tão fechados para aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E nós não testemunhamos, Pai. Para que as outras pessoas saibam que tudo é possível quando nós confiamos no Senhor. Tudo é possível quando nós colocamos as nossas vidas no seu altar, Pai. Deus, eu te agradeço, Paizinho, porque eu sei que tem famílias, Deus, que foram restauradas, reconstruídas pelo teu poder, Senhor. Eu sei, Pai eterno, que essas famílias que permitiram a tua reconstrução serão famílias, Senhor, que darão frutos e mais frutos para o teu reino, Senhor. Serão famílias de exemplo, Senhor, de testemunhos, Pai eterno, que converterão outras pessoas, porque sabem, Senhor, porque acreditaram, Deus, que tudo é possível quando nós confiamos no Senhor, Pai. Continua sendo, Paizinho, nosso mestre de obra. Continua sendo, Senhor, nosso engenheiro, nosso arquiteto, Senhor. Continua sendo o Senhor a ministrar em nossas vidas, a direcionar nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos a fazer a diferença por onde nós passarmos, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, foi através, Deus eterno, de irmãos dessa casa, pessoas abençoadas e abençoadoras, Senhor, que fizeram a diferença na minha vida, na vida do meu esposo, estão fazendo diferença na minha família, Pai. Muito obrigada, Senhor, e que essa mesma diferença, essa mesma reconstrução que o Senhor fez em visão de família, que o Senhor possa fazer na vida de cada um aqui, que está com o seu ideal destruído de família, Senhor. Venha reconstruir nessa noite, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Venha fazer com que eles entendam, Senhor, que a tua casa é lugar de reconstrução, que aqui, Senhor, é o melhor lugar, Pai eterno, onde eles podem aprender, Senhor, entender, Senhor, o que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu sei, Paizinho, eu sei o preço, Senhor, que o Senhor pagou na cruz do Calvário pela minha vida e pela vida de cada um aqui, Senhor. É por esse preço, Senhor, que nós temos que agradecer a Ti, Senhor. É por esse preço, Senhor, que nós precisamos fazer, Senhor, algo para o Senhor. É nesse preço, Senhor, que nós precisamos entender, Senhor amado, que o Senhor quer de nós, Pai eterno, servos fiéis, Senhor, servos como Neemias, Pai, por mais simples que nós sejamos, Senhor, diante dos homens, mas para o Senhor, Pai, nós somos a pessoa mais importante da face da terra, Senhor. Para o Senhor, Deus, nós somos a menina dos teus olhos, Senhor, e é nessa fé, Senhor amado, que eu me coloco, Senhor. É nessa fé, Senhor, que eu quero que cada um dos aqui presentes, Senhor, entendo, Deus, o Senhor é um Deus de reconstrução, mas o Senhor também é um Deus de fazer o novo, Senhor. Venha fazer o teu melhor, Senhor, em nossas vidas. Venha fazer a tua vontade na minha vida, na vida de cada um aqui presente, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu não sou mais